Glória a Deus, graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em Juízes 16, do versículo 1 ao 9, onde vamos falar de Sansão em Gaza e Sansão e Dalila. Amém? Então Sansão foi a Gaza e ali viu uma mulher prostituta e entrou a ela. A palavra, então, nos diz que este incidente ocorreu depois da matança dos 1000 filisteus. Mas não nos diz quanto tempo depois Sansão podia eliminar leões e vencer filisteus, mas não conseguia eliminar a sua luxúria, nem dominar os seus apetites. Há só um caminho pelo qual a vitória sobre estas coisas pode ser obtida. Não são 5 caminhos ou 2 caminhos, só um caminho. O crente deve entender que Cristo é à frente de todas as coisas de que necessitamos e que a cruz é o meio. Significa que o crente deve ancorar a sua fé justamente em Cristo e na cruz, sempre fazendo disso o objeto da sua fé. Isto permite ao Espírito Santo que opere totalmente dentro dos parâmetros da obra terminada de Cristo, nos ajudar muito. De fato, Ele só nos pode ajudar com base nestas condições. Está lá em Romanos 6, do versículo 3 ao 14. E o 8, do versículo 1 e 2. E o 11. Aleluia. E foi dito aos de Gaza: Sansão veio para cá. E cercaram e puseram espiões toda aquela noite à porta da cidade. E estiveram calados toda aquela noite, dizendo: esperaremos até a luz da manhã, então mataremos. Mas Sansão dormiu até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e tomando as portas da cidade com seus 2 pilares e o ferrolho, colocou-as no ombro, e se foi, e subiu com elas até o cume do monte, que está de frente a Hebrom. Tudo isso deveria pesar uns 400 ou 500 ou 4 quilos, 1000 libras ou mais. Por si mesmo, ele não poderia de maneira nenhuma ter feito tal coisa. Apenas com a ajuda do Espírito Santo isto poderia ser feito, como de fato foi feito. Num certo sentido, mas sem a união profana. Isto era um tipo de Cristo, o qual desceu às profundezas da terra, não para ser culpado pela união com os seus habitantes caídos, mas para redimi-los. E ao raiar do alvorada, ele rompeu as barreiras da sepultura e subiu ao Hebrom celestial, e dali conseguiu a vida eterna para os filhos dos homens degradados. Está lá em João 3,16. E depois disto, aconteceu que se aproximou da mulher, né? Ele se apaixonou por ela, no vale de Sorek, né? No vale de Sorek, a qual se chamava Dalila. Um crente, quando está dominado pela obstinação, pode ceder à tolice e ao pecado, até mais do que o mundano. Isto aplica à conduta terrível de Sansão com Dalila. E vieram a ela
os príncipes dos filisteus e lhe disseram: engana-o e saiba em quem consiste a sua grande força e como poderíamos vencer, para que o atemos e atormentamos a cada um de nós, te dará 1.100 ciclos de prata. Até agora os filisteus estavam extremamente cautelosos com Sansão. De fato, não podia haver nenhuma maneira para derrotar. Porém, eles se davam conta de que devia haver algum segredo para ele possuir tal força. E de fato havia. E Dalila disse a Sansão: eu te rogo que me declares no que consiste a tua grande força e como poderia ser amarrado para poderes ser afligido. E lhe respondeu Sansão: se me atarem com 7 vergas de vime verdes, provavelmente se refere às varas, né? Que ainda não estejam secas. Então me debilitarei e serei como qualquer outro homem. E os príncipes dos filisteus então lhe trouxeram 7 vergas de vime verde que ainda não se estavam secas. E o atou com ela. E estavam os espias na casa dela, em uma câmara interior. Então lhe disse ela: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. E ele rompeu os vimes, como se rompe uma corda de estopa quando sente o fogo. E assim não se soube em que consistia a sua força, o segredo da sua força. Aleluia, Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus, tu és lindo. Aleluia. Sansão foi até uma cidade dos filisteus, né? E viu uma mulher, tal como a história de Israel. A espiral da vida de Sansão. Também vai descendo, desta vez, ele não quis se casar com ela. Quis apenas dormir com a mulher, lá em Gaza. Era a cidade filisteia, mais distante da casa de Sansão. O que simbolizava, aleluia, o quanto ele tinha ido para longe, né, de Deus. Quando os filisteus ouviram que ele estava ali, cercaram a cidade e esperaram por ele, né, na saída das portas da cidade. Contudo, a força de Sansão era tão imensa que os filisteus não conseguiram apanhá-lo nas armadilhas. Aleluia. Sua enorme demonstração de força ao arrancar porta da cidade, carregá-la por cerca de 64 quilômetros, morro acima, até a colina que fica diante de Hebrom. Aleluia. As mulheres sempre foram o problema de Sansão, mas seu encontro com Dalila foi o único caso em que é dito que ele se apaixonou. Mais uma vez seu coração estava posto a uma mulher filisteia. O nome de Dalila soa parecido com a palavra hebraica correspondente à noite, combinando com as trevas que estavam prestes a cair sobre Sansão. Aleluia. Os senhores dos filisteus, quem governava 5 cidades, estado, que compunha a região, aleluia, glória a Deus. Lá em 1 Samuel 6, 17 a 18, tentaram persuadir Dalila a descobrir o segredo da força de Sansão.
prometendo a ela uma imensa soma em dinheiro, 1.100 peças de prata. Aleluia, Jesus. Glorificado seja teu santo nome. As vimes verdes, as artes que se tira de uma planta da família das salicáceas, chamada vimeiro ou salgueiro, o que serve para fazer cestos, móveis, objetos, assim como nos incidentes anteriores com o mel e o leão. Aleluia. E a mandíbula do jumento, Sansão mostrou desdém. Aleluia. Por seu voto de Nazireu. 7 era considerado o número totalidade ao Antigo Oriente, próximo assim, a aldeia, e ficar fraco por causa de 7 vimes verdes, sujeira. Aleluia. Incorretamente, né? Que quando a fonte de força de Sansão estava na magia e não no Senhor. Quer dizer que ele pensava que era ele, né? Mas ele se distanciou do Senhor. Ele veio para proteger um povo, para libertar um povo, né? E foi escolhido como libertador. Mas só que ele tinha uma fraqueza, mulher, né? Ele dormia com muitas mulheres. Aleluia. Até hoje também, o que acontece na nossa vida real? Hoje, às vezes a fraqueza do homem é a queda dele. A fraqueza dele. Mulher. Ou a mulher por homem. E vice-versa, né? Porque nós sabemos que o inimigo, ele toca. Ele age. E nós precisamos entender. Hoje eu estou muito assim buscando o espiritual, para que Deus venha me dar sabedoria, mais conhecimento. Porque quando você eleva seus pensamentos ao Senhor, aos céus, ao Espírito Santo, as coisas mudam. Se Sansão tivesse firmado na rocha com Deus, não tinha acontecido o que aconteceu com ele e que acontece com muitos hoje, a queda, né? A queda do homem, a queda da mulher, é falta de Deus. É permitir que o inimigo entre e venha sarrabulhar com a tua vida. Infelizmente isso acontece, né? Então essa história de Sansão e Dalila estava ali, como ele se apaixonou por Dalila, ela conquistou tudo, ela conseguiu tudo com ele. Porque ela tinha uma forma, que ela sabia que ele era apaixonado. E ele não queria perder ela, então ele contava tudo para ela. Só que primeiro ele testou, né? E o povo amarrou ele, mas o povo se deu mal, né? Mas depois, no final, tem muita história ainda para contar, tá? Fique ligado no canal. Esse canal é da bênção. Se você gostou da mensagem, envie para um amigo, tá bom? Estou contando com você. Vamos fazer chegar nos 4 cantos da terra, vamos? Em nome de Jesus, tá? Que Deus te abençoe. A tua vida, o ministério, tudo que tocar as tuas mãos, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima. Próxima.